Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós iremos falar sobre erros cometidos na marcenaria. Será que você já cometeu algum desses erros aí na sua casa, sem perceber? Você quer saber? Então vem comigo conferir as dicas de hoje. A marcenaria é um dos itens principais na hora que a gente vai elaborar um projeto na nossa casa. É o que preenche, é o que traz armazenamento, o que traz a personalidade da casa. Então a gente precisa de armário de cozinha, armário de quarto, prateleiras. E o que eu percebo? Durante a escolha desses itens, de qual vai ser a marcenaria, do que vai ter no ambiente, as pessoas erram em alguns detalhes. Esse erro, na verdade, é cometido muitas vezes pelo profissional que não ficou atento, ou às vezes o cliente também que não soube corrigir do profissional, que é em relação aos veios da madeira. Quando a gente escolhe um armário com um MDF amadeirado, né, ou às vezes até mesmo uma lâmina natural de madeira, a gente precisa aplicar as frentes, né, desse armário todos no mesmo sentido. Então, se o veio da madeira está no sentido vertical, a gente tem que olhar para esse armário de frente e tudo que tem nele seguir esse próprio desenho. Então, a gente não pode ter gavetas com sentido horizontal, portas com sentido vertical. A gente precisa que esse veio. E o veio, para quem não sabe, é aquele desenho da madeira, né? Então, a gente tem, para ter um armário mais harmonioso, uma marcenaria, ok, a gente precisa seguir isso. E parece uma coisa assim, óbvia, mas muita gente erra e às vezes você, cliente, não tem essa informação, não tem esse olhar para poder corrigir do seu profissional, então já fica a dica. O segundo erro super comum é espessura de prateleira para livros ou itens mais pesados. A gente tem as espessuras de prateleiras comuns, que é de 15 ou de 18, mas quando a gente precisa ou deseja colocar um livro, né, você tem uma estante de livros, ou você tem uma prateleira que você quer colocar algum item, algum adorno mais pesado, eu vejo as pessoas errando quando coloca essa espessura mais fina. Então a gente tem que colocar de 2,5 para mais. Então essa espessura fica mais resistente. A terceira dica, né, que na verdade é uma super dica, é para a gente aplicar a caixa interna dos armários no branco. O que seria isso? A gente tem uma gaveta, a frente ela pode ter uma laca, ela pode ter um amadeirado, mas a parte interna da caixa a gente utilizar a branca para ter uma economia. As pessoas erram quando colocam todo ele da mesma cor. Se não tiver uma intenção por trás, uma necessidade, é lógico que vale a pena a gente economizar e colocar essa caixa branca. Exceto os nichos que a gente quer, se você quiser trabalhar realmente com algo que vai aparecer e aí precisa que tenha esse tom amadeirado, ok, mas sempre a caixa interna, sempre que possível, utilize o branco para economizar. Esse quarto erro eu já presenciei na casa de alguns clientes meus quando eu vou realizar uma reforma, e aí, será que dá para aproveitar esse armário? E aí, muitas das vezes a gente precisa criar uma reforma e até estruturar melhor esse armário por conta desse erro, que é a questão de utilizar uma placa muito fina no fundo do armário. Então a gente tem uma porta, por exemplo, um armário de cozinha no fundo, utiliza uma placa muito fina, um compensado, ou a própria gaveta, né? Não sei se você já teve esse problema, ou conhece alguém que já teve, e colocar alguma coisa na sua gaveta e a gaveta ceder. A base dela não estava apropriada, então você não tinha ali a espessura do MDF ali mesmo reforçado para aguentar o peso da madeira. Tinha ali uma chapazinha muito fuleira e aí acaba que, né, você não tem um armário de qualidade, porque isso é o que estrutura o armário, que traz realmente estabilidade para ele, para você colocar os pesos, colocar as coisas e não ter nenhum tipo de problema. Então, esse é um erro. Então, quando você for olhar algum trabalho de alguém, qual é a espessura do fundo? Qual é a espessura dessa gaveta? O fundo dessa gaveta? Qual é a espessura do fundo do armário? Fique esperto. E aí a gente trabalha com a espessura mínima, né, que é de 15, que a gente pode usar para prateleira, a gente usa no fundo. E aí sim, e no fundo e também, no fundo de gaveta principalmente, porque isso traz mais firmeza e durabilidade para sua marcenaria. E aí, pessoal, tá gostando desse vídeo? Se esse vídeo está te ajudando, já vou pedir o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e vamos para a próxima dica. Os próximos erros, eles são mais cometidos em cozinha. Então, eu separei mais ou menos assim para vocês entenderem. Na cozinha, a gente tem o armário superior, que é aquele que fica acima da bancada, e o armário inferior, que fica abaixo da bancada. Um dos erros que as pessoas cometem e acaba danificando a marcenaria é colocar esse armário debaixo da bancada, esse inferior,
faceado com a sua bancada, ou seja, fica totalmente alinhadinho. Qual é o problema disso? A bancada a gente mexe com água, mexe com líquidos, então acaba escorrendo e caindo na sua marcenaria, e aí vai molhar e danificar o seu armário. Não tem necessidade de cozinha a gente colocar MDF naval, ultra, sendo se a gente tomar esse tipo de cuidado, tá? Então, qual é o cuidado necessário? Eu tenho uma bancada geralmente de 60, que é a profundidade que eu gosto de utilizar. E aí, os meus armários, eles são sempre especificados 2 centímetros menor. Então, os armários, eles vão com 58. Aí, acontece exatamente isso aqui. A bancada tá aqui em cima e o armário fica 2 centímetros recuado. A água não vai escoar e molhar o seu armário. Então, isso é um erro que as pessoas cometem. Isso de frente. E na lateral, se o seu armário encostar na parede, ok, porque a sua bancada encosta na parede, ela vai vedar e não vai ter como, né, essa água passar por esse caminho. Agora, se o seu armário, né, ele não encostar na parede, sua bancada não encostar na parede, também é interessante a gente recuar esses 2 centímetros da lateral pelo mesmo motivo. Mesmo que a sua pedra tenha aquele acabamentozinho ali na frente, em algum momento você vai molhar, aí, né, vai escoando aqui pelo braço, aí acaba molhando o armário. Então, esses 2 centímetros parece bobeira, mas ele protege o seu armário e vai durar bastante. E essa dica, pessoal, também serve para armário de banheiro, tá? A gente pode fazer ele mais recuadinho, eu também costumo utilizar para evitar essa questão. É claro que armário de banheiro a gente tem outra questão que eu vou falar mais na frente, por conta do banho quente. O próximo erro de marcenaria está ligado aos eletros. E esse erro, gente, muita gente comete, que é não consultar o manual dos eletros que você vai utilizar na sua cozinha. Cada eletro de cada marca possui um tipo de instalação, tem um tamanho específico, precisa de um nicho de um tamanho específico, a tomada, a instalação, vocês não têm noção. Então a gente precisa ler esse manual. Quando a gente vai projetar aqui no escritório, todo mundo aqui para ler o manual de cada item, porque é um eletro específico que o cliente está colocando, de uma marca ali X, do tamanho X. Então você precisa levar todos esses dados em consideração para fechar a marcenaria da sua cozinha. Parece simples, né? Quando a gente pensa que é só escolher, colocar lá e o marceneiro faz, às vezes dá certo, mas às vezes danifica o seu aparelho e você não sabe por quê. Porque você não usou o espaçamento certo, você não usou a ventilação certa, não seguiu conforme as recomendações do fabricante. Então, quando a gente vai colocar, a gente vai definir a sua cozinha, a sua marcenaria, a escolha dos eletros e a compra deles é extremamente importante. Você já definir todos esses itens para a sua marcenaria encaixar perfeitamente. E aí, dentro desse tema, eu vou dar alguns exemplos. Lava-louças. A gente tem lava-louças que podem ser apoiadas no chão, outras não. A gente tem lava-louças que pede uma instalação elétrica na lateral. Tem lava-louças que você precisa colocar a instalação da tomada no outro nicho. Forno, geralmente, a tomada do forno fica em outro nicho. Então, assim, cada coisa, outro nicho que eu falo que ele não fica atrás exatamente do forno, ele fica na lateral. Então, cada forno, cada eletro pede uma coisa. Um purificador, por exemplo, se você colocar um purificador, tem um da Electrolux, que a manutenção dele é na parte de cima. Então, você precisa meio que levantar uma tampinha para poder fazer essa manutenção. Então, se você tiver uma marcenaria ali muito colada, você não consegue fazer isso. Você tem que ter um espaço entre ele e a marcenaria para conseguir fazer essa manutenção. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que você não cometa esse erro na marcenaria, porque depois que colocou, aí não vai funcionar. Então, pense em cada detalhe. O 7º erro é sobre o armário superior. A gente falou do inferior, agora o de cima, qual é o erro que as pessoas cometem? Primeiro, fazer ele muito profundo, e aí a gente bate a cabeça. Numa bancada de 60, que eu levo em consideração, eu posso colocar esse armário com 35 de profundidade, e aí eu ainda sobro um espaço para eu estar ali na pia e não bater a cabeça. Então, essa é uma profundidade legal. Outra coisa é em relação à altura. Então, é legal a gente colocar de 60 a 75 centímetros. Pode colocar um pouquinho mais baixo, 45, mas isso vai depender um pouco da altura de cada um. Eu gosto de trabalhar com 60, e aí a gente vai ter esse armário de 35 avançando nessa altura de 60. E não, se você abaixar ele muito, vai atrapalhar. Pode atrapalhar a sua torneira, pode realmente não funcionar na sua cozinha. Então, esses são os erros que as pessoas cometem na marcenaria. O 8º erro é não colocar prateleiras internas dentro dos armários. Mariana, mas como assim? Isso é óbvio. Não. Eu vejo muita gente fazer armário, portinha ou superior, e às vezes ele tem uma altura boa, 80, 90, e aí não tem uma prateleira ali dentro. Isso não fica funcional.
Porque você não consegue colocar um item na cozinha, por exemplo, que tem essa altura toda. Tem os elétricos, você pode ter até um armário, uma área específica para eles, para você guardar, que vai ter essa altura. Mas, em geral, você não vai ficar empilhando 1 milhão de pratos, porque aí é horrível para pegar. Então, é interessante a gente ter uma prateleira interna, ou às vezes até 2, dependendo. Então, pensar na sua necessidade. Sabe? Pensar nas coisas que você tem para poder dispor essas prateleiras e aí você otimizar cada cantinho do seu armário da cozinha. O próximo item é sobre a torre de tomada, que é o meu queridinho, vocês sabem que eu gosto bastante de colocar na cozinha, eu acho que fica super clean, mas a gente precisa ter uma atenção. Os armários, eles são divididos em módulos, então a gente tem uma divisória, né? A gente tem 2 portinhas, a gente tem uma divisória. Se a gente tiver um conjunto de gavetas, a gente tem uma divisória de cada lado, uma estrutura ali de MDF de cada lado. A gente não pode colocar essa torre de tomada nesse meio, senão vai ter que cortar essa estrutura. Então tem que ser mais para dentro ou mais para fora, ou seja, dentro de um espaço de porta ou dentro de um espaço de gaveta. E atenção, porque já aconteceu daqui no escritório a gente precisar colocar uma torre de tomada atrás da gaveta. E qual é o segredo? Você vai fazer essa primeira gaveta, dependendo da altura dela, você vai fazer ela menos profunda, porque a torre de tomada ela vai ficar ali embaixo, pegando aquela área para você apertar e depois ela subir. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Então, às vezes a gente pensa assim, é um projeto de armário é super simples. Olha a quantidade de coisas que a gente tem que pensar para que dê certo uma marcenaria. E mesmo assim pode ocorrer erro, né? Porque nós somos seres humanos, mas a gente está aqui, pensando em cada detalhe, por isso que eu quis trazer esse vídeo para ajudar você também. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou pedir para você ativar os sininhos o sininho de notificação, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E vamos para as próximas dicas, que agora é sobre banheiro, os erros que as pessoas cometem na marcenaria do banheiro. Será que você já cometeu algum ou conhece alguém? O primeiro é sobre os MDFs melhores para banheiro. Tem muita gente que se questiona qual é o melhor. A gente tem o Naval, né, conhecido como Naval, que sim, ele é mais resistente. E a gente tem o MDF Ultra. O maior erro é a gente não levar em consideração, não colocar nenhum desses dois, colocar o MDF comum. O que vai acontecer? Um pouco tempo você vai precisar trocar esse armário. Tem gente que fala, eu sei que eu vou precisar, então eu vou fazer agora e depois eu troco no futuro. Mas o ideal é você já colocar esse primeiro. Então, se você não sabe disso, às vezes você colocou sem saber. Então, o ideal é a gente trabalhar com esse tipo de MDF para durar mais o armário na sua casa, a marcenaria ficar intacta e aproveitar o maior tempo possível aí na sua casa. Um outro erro comum em banheiros na marcenaria é colocar gavetinhas perto da porta quando a gente tem um banheiro pequeno. Então, imagina um banheiro pequenininho, onde a porta ela abre, para ela abrir, ela precisa passar bem rente a essas gavetas. Ou seja, quando a gente tem uma paredinha pequenininha do lado da porta e ali fica a bancada e a gente coloca a gaveta. Com o tempo, se você esquecer, se essa gaveta abrir, se seu armário for cedendo um pouquinho, às vezes a gaveta vai abrindo e aí você depois vai chegar um momento que você não vai conseguir entrar no seu banheiro, porque essa porta, essa gaveta, ela vai ficar abrindo e a porta não vai conseguir, a porta do banheiro você não vai conseguir abrir. Então o ideal é sempre a gente jogar essas gavetinhas mais pro outro lado e deixar uma portinha ali. Porque a gaveta, com qualquer detalhezinho, ela pode ir abrindo, dependendo de como for a sua gaveta, como for a sua corrediça, ou até mesmo, como eu falei, quando o armário vai cedendo, essa gaveta ela vai abrindo sozinha, e aí você não consegue entrar no banheiro e vira um problema. Então, sempre joga a gavetinha para um outro lado, que aí vai funcionar. As próximas 3 dicas é para quarto, que as pessoas cometem no quarto. Então, vamos lá, conferir. Profundidade de guarda-roupa, de roupeiro, né? Onde a gente guarda ali as nossas roupas. Qual é a profundidade ideal, Mariana? 60 centímetros. É o que eu considero, que eu uso nos meus clientes sem problema, independente do sistema de abertura. Se é uma porta de correr, se é um batente. Eu já vi pessoas colocarem menos que isso, menos de 50. E aí você não consegue colocar um cabide, tá, gente? Não consegue colocar uma camisa, não consegue colocar um casaco dentro do seu armário, aí ele fica zero funcional, vai ficar tudo inclinado. Já tive amigas de cliente minha de falarem isso. Olha, eu fiz e ficou assim, tive esse problema horrível, e aí amassa as camisas, enfim, fica realmente horrível. Então, pra mim, 60 centímetros é o ideal pra gente ter um armário bom, porque ele aí, se ele for de porta de correr, ele vai perder mais um pouquinho. Se ele for batente, ele ganha mais um pouquinho por dentro, mas eu acho que o melhor é a gente ter realmente esses 60 de profundidade,
para aproveitar ao máximo e funcionar o seu armário. Outro erro é não pensar na sua necessidade para criar o seu closet ou o seu armário. Eu vejo as pessoas colocando um padrão, né? Gaveteiro com cabideiro e pronto. Só que a gente precisa pensar nas necessidades que são individuais. Eu tenho clientes que têm muitas bolsas, eu tenho clientes que têm muita camisa social, eu tenho clientes que têm muitos sapatos, outros têm pouco. E isso faz diferença na hora de compor a marcenaria interna, esses detalhes internos do armário. Se você segue um padrão, o que vai acontecer? Às vezes você tem muitas caixas, você não vai ter um espaço para guardar suas caixas. Você tem muitos sapatos, a sapateira não ficou suficiente. É o que mais acontece. E aí você vai botar a culpa em alguém, mas na verdade faltou você falar ou para o seu arquiteto, ou você falar para o seu marceneiro quais são as suas necessidades, quais são os itens que você tem que precisa guardar no seu armário. Só você sabe, então passe isso. Se você for fazer direto com o marceneiro, já tem que anotar lá, eu preciso de área assim, eu tenho vestido longo, eu não tenho, eu preciso desse cantinho, eu preciso de prateleira. Então, estudar as suas necessidades é super importante. E por último, é a altura do cabideiro, né? Onde a gente vai pendurar aí a nossa camisa, a nossa roupa. É preciso a gente ter uma altura em média de 1,80, 1,85 a partir do chão, podendo ir até 2 metros. E isso varia de acordo com o usuário, né? A sua altura, a média da altura que as pessoas vão estar utilizando esse armário. Eu já vi colocarem alto demais, aí você não consegue, ou baixo demais, e aí não cabe uma camisa, fica dobrando a roupa ali embaixo. Então, por isso que é importante a gente estar atento a essas medidas, atento a essas informações. E aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Tem muito conteúdo, muita dica. Pega o caderninho, anota tudo aí. Se você gostou, compartilha com alguém, compartilha esse vídeo com um amigo, compartilha na família, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!